Faltando menos de uma semana para o início da aplicação do Enem 2024, a Rádio Alvorada FM apresenta nesta semana uma série especial com dicas para cada uma das provas. Nesta quinta-feira, o professor de cursinho pré-vestibular, Márcio Edriano, fala sobre o caderno de Ciências Humanas e suas tecnologias. Confira agora a íntegra da entrevista. Professor Márcio, qual é o perfil da prova de Ciências Humanas e suas tecnologias? A prova de Ciências Humanas, ela tem como característica principal, lógico, a introdução por um texto que contribui muitas vezes para poder ajudar o aluno a entender melhor a prova, compreender melhor a questão. E mais do que isso, esses textos de introdução servem em alguns casos como suporte para encontrar a resposta. Não é regra, mas serve como suporte. Então seria de forma inteligente, quem for fazer a prova, ter uma atenção para esses textos. A gente sempre dá a dica que, inclusive, não se faça a leitura de imediata do texto, faça a leitura primeiro do enunciado, verifique se esse enunciado vai demandar uma leitura mais atenta do texto e caso seja essa exigência, baseado no texto, você volta a ler o texto com paciência, tenha paciência mesmo, porque alguns textos são às vezes longos e vai exigir a atenção de quem faz, e baseado no texto você encontra normalmente a resposta com um conhecimento prévio, seja em qualquer uma das áreas do conhecimento das humanas. Passa pelo tema da história, passa pelo tema da geografia, passa também pelo tema da filosofia. Então, ficar atento aí para esse texto de introdução, porque é normalmente um perfil. Quando a gente fala de texto também, é bom estar atento que texto pode ser uma imagem às vezes de uma charge, pode ser uma imagem de uma obra de arte que faça o convite a essa reflexão. Ou às vezes, dependendo da questão, tem mais de um texto de introdução, mas não existem questões sem textos, então bastante atenção para esse tópico. Outra questão que é importante para a gente poder finalizar essa parte é a gente ficar atento também para a questão de que normalmente as respostas do Enem, elas são respostas que complementam o enunciado. Então, normalmente você emenda a resposta correta, seja A, B, C, D ou E, são sempre 5 alternativas, junto com o enunciado da questão. Então, seria a resposta que melhor responde a pergunta. Às vezes temos respostas que são verdadeiras, mas elas não respondem à pergunta que se faz. E professor, dentro da experiência que você tem com essa área, o que você vê que é mais exigido do candidato nessas provas de ciências humanas? Depende da área do conhecimento humano. Então, nós podemos dividir a prova de humanas, normalmente, em 3 grandes perspectivas. A perspectiva histórica, em que vão cair temas atrelados, sim, à história, e aí pode cair qualquer tipo de história da antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, pode cair história do Brasil também. O que a gente nota é que nos últimos anos, a prova do Enem, alguns temas são mais recorrentes em prova. Então, muita atenção, por exemplo, na antiguidade, para a Grécia Antiga, com destaque para a democracia de Atenas e suas características. Uma democracia direta, uma democracia marcada basicamente pelo controle da figura masculina, uma democracia marcada pela isonomia de quem tinha o direito de participar dela. Então, muita atenção para a antiguidade, que é um tema muito recorrente na história. Além disso, também é muito recorrente na história do Brasil o tema do escravismo. Atenção para esse tema, sobre a escravidão e as suas variadas formas de manifestação, tanto na colônia quanto no período imperial. Mais do que a escravidão, ficar atento também para a cultura afro-brasileira, nas suas manifestações religiosas, em especial o sincretismo religioso, a resistência, o próprio domínio das relações de trabalho pela religiosidade. Então, um tema sempre muito recorrente. E pensando no século XX, a história, a gente lembra sempre da Era Vargas, que é um assunto que está sempre em voga na prova do Enem. Se tiver um tempinho para dar uma lida nesse período, ele é um tema recorrente, não tem obrigação de estar presente na prova, mas a gente nota uma recorrência da Era Vargas na prova do Enem. Quanto à geografia, os temas variam bastante, mas em voga atualmente, nós vamos falar muito sobre a questão da influência da natureza no processo ecológico e a relação em especial com a economia. O fato de você ter a expansão das fronteiras agrícolas, a expansão da atividade agropastoril e, ao mesmo tempo, as suas consequências ligadas à economia, ligadas principalmente aos impactos ambientais. Está muito atento, principalmente hoje, sobre os efeitos de eventos extremos ligados ao clima, que tem uma relação direta vinculada às mudanças na agricultura. Outro tema que está em voga, ligado à geografia, é a questão internacional, principalmente os conflitos recentes, como o conflito envolvendo russos e ucranianos e o conflito envolvendo a região da Palestina. Quanto à filosofia, a gente vai sempre lembrar dos clássicos da antiguidade,
antiguidade, Platão, Aristóteles, os clássicos da Idade Média, São Tomás de Aquino. É bom estar atento para os clássicos. Os clássicos são sempre recorrentes em prova. E esse tema, lógico, está sempre ali se manifestando com seus textos de introdução, que passam também pela história, passam também pela geografia. É bom também estar atento, né, nas temáticas da sociologia e da política, e também associados aos clássicos, né, que abordam esse tema. E, professor, pensando nessa gama, né, de conteúdos que geralmente caem na prova do Enem, conta pra gente como que o aluno pode se manter atualizado para não ser surpreendido no dia de prova. A primeira dica sempre é ter estudado, né, ter dedicado parte desse ano, né, de 2024, né, para a compreensão desses temas. Lógico, né, que todo conhecimento, seja nas últimas horas, nos últimos dias, pode ajudar o aluno, né, a estar preparado para a prova. Então, sim, né, leitura de texto, né, leitura dos sites, né, mais confiáveis, os portais mais confiáveis ligados às informações de geografia, às informações de história, fazem bem. Mas, lógico, né, usar como principal ponto de referência os seus esforços dentro da sala de aula, com seus professores, que com certeza potencializaram esses alunos a ter um bom desempenho na prova de humanas. E a gente sempre dá a dica nesse final de manter a mente bem arejada, uma mente bem tranquila, nada de abusos, né? Tanto de querer ler tudo em cima da hora, como, por exemplo, né, perder aí o equilíbrio corporal, o equilíbrio mental. Esse é o momento final da atividade. Então, está bem atento para que você não possa cometer nenhum tipo de abuso que venha prejudicar a qualidade da sua mente e do seu corpo para a prova. A prova do Enem é uma prova de resistência também. Então, resistência que vai exigir muito equilíbrio. Muita coisa já foi feita, né, até aqui, e é hora de se aproveitar bem o que você fez até então. E, professor, para finalizar, o que você deixa de dica para essa última semana, né? Dia 3 tem prova, dia 10 tem prova. O que você fala assim, aluno, tente fazer isso, tente fazer aquilo, porque vai dar certo? Nessa última semana pré-Enem, a gente sempre dá a dica de manter a mente arejada. Encontrar aquilo que para você seria a receita fundamental para estar com a mente tranquila. Se você tem aquele perfil de que a leitura, né, vai te fortalecer, deixar você mais tranquilo para a prova, faça a sua leitura. Se o seu perfil é que vai exigir diminua o ritmo. A resposta muitas vezes é dada pelo seu próprio ritmo de trabalho. Alguns, né, vão ficar mais tranquilos lendo até, né, o momento final da prova, outros não. Outros vão, né, nesse momento buscar tranquilidade, buscar garantir, né, a utilização com sabedoria do conhecimento desenvolvido até o final do ano. A gente sempre alerta nada de abusos de nenhuma ordem, né, bebidas, né, remédios, ficar só atento para ter a mente arejada, corpo são, para que possa no dia da prova estar com todo o seu potencial ali utilizado, porque é uma prova de conhecimento, ao mesmo tempo uma prova de resistência, uma prova de interpretação. Então, conhecimento, resistência e interpretação exigem a inteligência da sua parte de estar preparado para essa jornada que é a prova do Enem. Boa sorte! Voltamos ao longo da semana para falar de todas as provas do Enem. Para a Rádio Alvorada FM, repórter Marcela Calisto.